nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi com a poda. Bora pro vídeo. This could be good for me. Amigas, como vocês sabem, para vocês que me seguem no Instagram, lá eu compartilho dia a dia das minhas plantas. Sabem o quanto eu me dedico a elas e gosto de realmente cultivar. E recentemente eu compartilhei todo o processo com a minha de resgate da minha jabuticabeira. Não foi à toa tudo isso que eu vivi com ela, porque foi algo que o Senhor me ensinou muito. Ele usou aquela situação para me mostrar tudo que ele vinha fazendo nos últimos 7 anos, trazer para mim uma sabedoria, uma maturidade. Eu sou uma pessoa naturalmente indisciplinada e também muito mentalmente preguiçosa. Essa preguiça mental que eu tenho porque eu tô sempre buscando formas mais simples de fazer as mesmas coisas, então isso me ajuda na minha questão criativa. Mas ser disciplinada não é algo natural para mim. A disciplina que eu tenho hoje e que eu aplico todos os dias é uma disciplina construída e precisa ser cultivada. Vira e mexe eu preciso revisitar meus valores, os fundamentos, os propósitos, as coisas mínimas e trazer clareza para isso. Até por eu ser essa pessoa naturalmente indisciplinada, eu sempre gostei de plantas e eu achava que podar era uma coisa muito feroz com as plantas, que era uma coisa absurda, que como você vai tolir, você vai impedir esse crescimento natural, né? Isso também afetava a mim como jardineira e a vida das minhas plantas também era afetada por esse mindset. Mas recentemente, nesse episódio da jabuticabeira, e que eu fui replantar, o vaso quebrou, eu cortei todos os galhos. Eu tive que estudar muito sobre jardinagem, sobre a jabuticabeira e como ela floresce, etc. Em tudo isso eu fui guiada pelo Espírito para ele mostrar o poder da poda. A primeira coisa que é importante, o que eu comecei a ver que o jardineiro tem que prestar atenção é qual é o sentido da planta. Ele tem que identificar o sentido da planta e aí começar a remover tudo que tá tirando a planta desse sentido essencial. E aí eu comecei a pensar também que muitas vezes coisas surgem na nossa vida que vão nos tirar do nosso propósito. São coisas que podem ser lindas, são brotos verdinhos, maravilhosos, até ideias incríveis. De voltar e revisitar qual é o sentido da nossa vida, qual é o nosso propósito, para onde a gente está indo, para onde a gente está convergindo. Depois que você identificou o propósito e retirou tudo que pode tirar a planta do objetivo dela, que pode atrapalhar a sua estrutura original, todo esse galho broto, você vai perceber que esse objetivo é para que a luz entre na planta, porque ela floresce quando a luz alcança não só as folhas, como os galhos também. E eu comecei agora a observar isso em muitas plantas, que os galhos que estão longe de luz ou que estão muito cheios de folhas começam a criar fungos. Ela começa a ficar feia e perde os frutos. A poda ela tem que buscar que a luz entre. Então, muitas situações que a gente vive fazem com que a luz entre na nossa vida. Coisas que a gente perde, decepções, projetos que não vão para frente, propósitos que ficam subdesenvolvidos, tudo isso são oportunidades para que a luz entre. Para que a poda seja bem sucedida, a ferramenta deve ser esterilizada, purificada. Quando muitas vezes nós vivemos situações de poda ou que são tolhedores, né, que estão mudando, estão afetando o curso da nossa vida, as ferramentas contaminadas podem gerar doença. Elas podem nos apodrecer. Quando essa poda é bem feita, ela é feita de uma forma esterilizada. E para podar, a gente passa no fogo as ferramentas de jardim e nós também precisamos ser submetidas ao fogo. A nossa vida tem que ser submetida ao fogo. Então eu percebi que muitas situações que não geraram crescimento, que eram podas, mas não geraram crescimento, é porque foram feitas de uma forma impura, não passada pelo fogo. E isso é que gera as feridas, aquelas situações que não produzem frutos, que na verdade nos enfraquecem. Quando essa poda acontece, há de fato uma ferida e há um sangramento, a árvore chora. Tem que ser passado sal ou cal neste local, para que não entre micro-organismos, para que tenha uma boa cicatrização, processo de poda. Existem fases diferentes que a gente pode ser constantemente podado no mesmo lugar.
porque muitas vezes quando essa poda é mal feita, essa cicatrização ruim do tronco da planta, e aí ela precisa ser refeita. Então existem estações propícias para essa poda. Se essa poda não é bem feita, tem que esperar a próxima estação. E aí nessa próxima estação você também, além de continuar vendo o propósito da planta, você precisa ver se existem podas anteriores que foram mal feitas. Acontece na nossa vida, que aconteceu na minha vida muitas vezes. A gente está vivendo uma situação e você está se lembrando de similaridades anteriores, de ciclos repetitivos, porque as podas anteriores não foram bem sucedidas. Não foram feitas de uma forma pura, não foram curadas com sal. Então aí você tem ainda que lidar com aquelas coisas de novo. Então muitas vezes nós precisamos estar atentas às situações que se repetem, a ciclos repetitivos e fazer com que nessa estação, que este novo processo seja curativo, pensado, purificado, para que isso sim possa trazer crescimento. Quando a gente tem a poda, você percebe que o tronco da árvore ele começa a respirar mais, porque a luz está entrando mais. Que pulgões e outros parasitas que se beneficiavam da sombra, daquele excesso de sombra e daquela falta de luz, agora eles não têm mais lugar. Agora essa árvore está pronta para frutificar muito mais. E foi isso que aconteceu com a minha jabuticabeira. Desde então, desse processo que ela ficou totalmente sem folhas e que eu, às vezes até pensava se aquilo seria bom se eu de fato não estava destruindo a árvore. Mesmo sem ter domínio daquilo que eu estava fazendo, hoje eu vejo os frutos nela. Hoje eu vejo que ela entrou numa nova estação, ela ficou muito mais forte, ela entrou numa estação muito frutífera. Teve uma poda efetiva, curada, purificada e que levou ela para uma estação nova. Amiga, se você está passando por uma dificuldade, uma situação que você se sente podada, tolhida, que você não está na sua plenitude, não tem conseguido expressar toda a sua potencialidade, eu quero muito que você tenha esse olhar sobre o que está acontecendo, que você possa olhar qual é o sentido da sua vida, o propósito, aquilo que é a estrutura, e você tem essa força, essa coragem de remover tudo que pode estar tirando você do seu propósito, tirando você do seu sentido como árvore. Se a gente pensar no aparelho que mede os batimentos cardíacos, a linha reta é uma linha de morte. Então, a instabilidade é inerente à vida. Então, nós vamos passar por muitas situações, por altos e baixos, mas nós precisamos nos certificar de que nós estamos submetidas ao jardineiro. Nós precisamos decidir ser moldadas e cultivadas, aquele que nos circunda, para que a gente possa frutificar. Não existe estabilidade emocional. Será como árvore quer dizer que nós vamos passar por invernos rigorosos, por verões estonteantes, por primaveras maravilhosas e por outono. Não vai deixar de ter nenhuma estação na nossa vida. Nós vamos passar por todas as estações. E quando a gente reconhece a aventura que é andar com Deus, nessa aventura que é sermos cultivadas pelo jardineiro maravilhoso, aí a gente começa de fato entrar e experimentar tudo aquilo que ele preparou para nós, porque é bom. O Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo, nós precisamos nos lembrar disso. E eu quero ler aqui para você a passagem de Lucas 13:6, que é maravilhosa, que Jesus contou essa parábola. Então, quero que você leia comigo. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-lo inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Lembrando também de outra passagem que Jesus falou sobre a passagem da figueira infrutífera. Por que falou tão severamente contra uma figueira infrutífera? Porque a figueira só tem folhas quando já nasceram os frutos. A folha da figueira é meio que para proteger o fruto. Aquela figueira especificamente tinha fruto
tinha folhas e não tinha frutos. Então era muito o símbolo da religiosidade, que é a aparência de frutificar, mas não tem frutos de fato. E o que é o fruto? Tudo que a nossa vida produz que alimenta outras pessoas. Tudo que a nossa vida produz que transforma a vida de outras pessoas. E as pessoas vêm até você, elas têm alimento, elas têm nutrição em todos os sentidos. Elas têm nutrição mental, elas têm nutrição física, elas têm nutrição emocional e elas têm nutrição espiritual. Quando a pessoa chega até você, ela vê os frutos, ela consegue se nutrir da sua vida. Eu creio que o Senhor quer nos levar a essa estação de frutificação, mas se existem podas anteriores mal sucedidas, se existem feridas não curadas, nós precisamos voltar a olhar o sentido da planta, identificar tudo que está nos tirando do propósito e nos submetermos ao jardineiro fiel. Ele vai circundar a nossa vida e no ano que vem nós estaremos frutificando, amém? Eu quero que você coloque aqui essa decisão. Eu vou frutificar o ano que vem. Amém? Amado, nós te agradecemos por isso, eu te agradeço por esse ensinamento, princípios espirituais da poda, Senhor, que nós precisamos sim de disciplina, de limites, estamos sendo sim cultivadas por Ti, que nós vamos de fato perder às vezes coisas que nós considerávamos como valorosas, mas que estavam nos tirando do nosso propósito, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e dão fruto no devido tempo. Então, amado Senhor, eu te agradeço por este conhecimento, este discernimento, seja instrumento de transformação, seja instrumento de consolo e de encorajamento para aquelas que são chamadas segundo o teu nome. Eu te amo, amado Senhor. Eu amo o teu trabalho. Eu amo a ti, Senhor, o teu coração de jardineiro fiel. Obrigada, Senhor, porque não nos deixou, Senhor, no reino das trevas, mas nos transportaste para o reino do Filho do seu amor. Oh, Senhor, afasta as transgressões, afasta as nossas transgressões. Vem nos cultivar, vem cultivar a nossa vida, seja nosso jardineiro fiel, Senhor, porque frutificaremos para Ti, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Amém, amigas? Então é isso que eu compartilhei com vocês, um pouquinho do que eu aprendi com a poda, e se você também gosta de plantas, me siga no meu Instagram, vai ser muito bom conversar com você por lá também. Obrigada por assistir. Pega o link na descrição. Beijo da Pri.